Os alunos, tudo bem? Espero que sim. E na aula de hoje vamos falar sobre dois assuntos. Primeiro, tipos de variáveis para que a gente consiga nos aprofundar no próximo conteúdo, que será sobre vetores, né? Todos os exemplos que a gente fez até o presente momento foi realizado através de variáveis de números inteiros, utilizando um int. E dessa forma, como vamos aprimorar o nosso código e fazer códigos mais complexos, a gente precisa entender os tipos de variáveis que a gente tem para a utilização, certo? Então, tendo isso, né, nessa aula você aprenderá como declarar e atribuir e manipular diferentes tipos de dados, construindo a base essencial para o desenvolvimento de programas mais complexos. Então, o que são variáveis, né, gente? Variáveis são espaços de memória reservado para armazenar dados que podem mudar durante a execução do programa. Pense nela como caixas etiquetadoras onde você guarda informações temporárias. Cada variável possui três características essenciais. E quais são elas? Nome, né, que é o identificador único, tipo, define o formato e o tamanho, e o valor, que é o conteúdo armazenado. Então, basicamente, gente, a variável é como fosse o dado e ela vai buscar uma informação, que aí seria o valor. Então, por exemplo, se a gente coloca uma idade, ela é nossa variável. E se a gente coloca 20 anos, essa é a nossa informação. Então, ela vai pegar essa informação temporariamente para realizar alguma coisa dentro desse sistema e depois que ela realiza, ela perde esse valor, certo? Até que eu execute novamente ali algum código. Então, a gente tem alguns exemplos na prática. Int, como idade, é o número inteiro, a gente usa a variável int de inteiro. Idade é o nome da nossa variável e o valor que ela possui, 20, de 20 anos. Para a altura, a gente precisa declarar a variável float, que é utilizado, né, para números quebrados, né, para casas de números reais, né, com casas decimais. Então, a altura é a nossa variável e 1,75 é o nosso valor. Observe que ela está aí com um número real, né, um número com casas decimais. Sempre lembrando da regra de não utilizar vírgula e sim ponto, tá? Char, que é utilizado quando a gente vai colocar um único caractere. Então, o nome da minha variável é letra, igual a, como é o único caractere, a gente deixa em aspas simples. Números, não há necessidade de aspas simples, muito menos de aspas duplas, né? Então, no exemplo acima, declaramos três variáveis diferentes. Uma para armazenar números inteiros, outra para valores decimais, né? E na sua terceira, para caracteres individuais. Né? Então, regras para nomear variáveis. Né? O que é permitido? Deve iniciar com letra, pode conter letras, números e sublinhado, né? Que é o famoso underline ou traço. E diferenças de maiúsculo e minúsculo. Então, você pode colocar uma letra maiúscula e outra minúscula. Tá? Escolher bons nomes de variáveis torna o seu código mais legível e profissional. Então, prefira nomes descritivos que indiquem claramente o propósito da sua variável. Então, a gente tem alguns exemplos válidos aqui, ó. Nota, underline final, soma, underline média, idade aluno, sendo dividido o nome idade e aluno através da letra maiúscula. Valor total, né? Sendo dividido com T maiúsculo para ficar fácil a leitura. Então, isso são exemplos válidos. Por quê? Porque a gente tem algumas coisas que são proibidas nas regras para nomear variáveis. Por exemplo, não pode conter espaço, não pode usar acentos ou caracteres especiais, não pode ser palavras reservadas como int, for, if, else e outros, tá? Porque são palavras que a gente utiliza dentro da lógica, dentro da linguagem C. Né? Então, exemplos que a gente não pode utilizar aí para fazer em variável. Começar com número, né? 2 nota, nota final tendo espaço, média colocando acento no E, int, porque né, é uma palavra reservada, e valor com cifrão, porque é um caractere especial. Então, principal causa aqui, né, gente? A gente tem os tipos de dados em C, né? Então, a linguagem C oferece tipos de dados primativos
cada um otimiza para diferentes necessidades do armazenamento e processamento. Então, essa aqui é a principal causa que vocês precisam entender, tá? Como havia falado, int para números inteiros, né, positivos ou negativos, independente se é positivo ou negativo. Se for número inteiro, a gente usa int. Float para números reais com pontos flutuantes, né? Então, quando a gente tem casas decimais, né, então depois do ponto números, a gente utiliza o float. O double, quando a gente precisa de números reais com maior precisão. Então, quando a gente define, galera, um tipo de variável, ela tem uma quantidade de bytes de armazenamento. E se ela ultrapassar a quantidade de bytes, ela não vai te imprimir todo o valor. Então, às vezes é necessário a gente usar uma biblioteca, um include, para pegar valores precisos, certo? E definir o tipo que seja preciso para que ele coloque uma maior quantidade de bytes no armazenamento dessa linguagem para ele ler todo esse número, como esse exemplo aqui. Né? O char, que é utilizado para caractere único, né? Então letras, números e símbolos dentro de aspas simples, como eu havia falado. E quando a gente não tem nenhum valor, a gente pode usar o void, né? Sem tipo de dado, usado em funções. Então, a escolha do tipo correto é fundamental para otimizar o uso de memória e garantir a precisão dos cálculos de seu programa. Certo? Então, declaração e atribuição de variáveis, sintaxe básica, né? A declaração da variável em C segue um padrão simples, primeiro especificando o tipo, depois o nome, opcionalmente atribuindo um valor inicial. Então, a gente pode inserir um valor inicial para ela ou não, tá? A gente pode colocar esse valor utilizando um printf e um scanf, né? Na verdade, só o scanf faz essa leitura já por si só. Mas como a gente precisa que o usuário tenha uma coisa funcional, visual, para que ele saiba o que ele tem que inserir, a gente coloca um printf, tá? Mas não é obrigatório, na lógica, a utilização do printf, mas sim que fique mais didático esse nosso código, tá? Então é importante, a declaração reserva o espaço na memória e o tipo define como o valor será interpretado pelo compilador. Sem a declaração correta, o programa não funcionará adequadamente, trazendo aí para vocês, galera, um possível erro, né, ali na semântica do seu código. Você também pode declarar variáveis do mesmo tipo em uma única linha, separando por vírgulas. Então, galera, se vocês têm mais de uma variável inteira, de tipo inteiro, vocês não precisam criar, por exemplo, mais de um int e colocar o nome da variável. Vocês podem colocar int e as variáveis. Então, por exemplo, int e separando por vírgula, né? Int a, vírgula, b, vírgula, c, ponto e vírgula, certo? E todas elas, se você desejar, também pode atribuir um valor utilizando o igual. Tá bom? Então, gente, tendo isso em vista, isso aqui a gente já viu, né, nas aulas passadas, em que momento a gente utiliza esse porcento. Vamos seguir aqui com os vetores, né? A partir, tendo em vista que a gente já entende aí os tipos de variáveis que a gente tem. Então, vamos aqui abrir vetores. Então, galera, vetores em linguagem C, tá? O nosso objetivo é compreender como armazenar e processar coleções de dados de forma eficiente, usando vetores, possibilitando o desenvolvimento de programas mais robustos e práticos. Então imagine, galera, que a gente tem um sistema que ele precisa guardar várias informações. E para que a gente não precisa criar várias variáveis para guardar essas várias informações, e se ela utiliza mais de uma vez dentro de uma variável que tem a mesma finalidade, a gente precisa criar várias variáveis para isso. Então, por exemplo, se a gente vai criar um código onde a gente vai inserir 6 notas para calcular uma média, eu não preciso criar uma variável, né? Por exemplo, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, nota 6. A gente cria uma variável estilo vetor com 6 casas aí para ser manipulado. Mas a gente vai entender mais no processo dessa aula, tá? Então, por que precisamos do vetor? Já expliquei mais ou menos
como é que isso funciona, né? Em muitos programas no mundo real é necessário guardar vários valores no mesmo tipo de forma organizada e eficiente. Notas acadêmicas, né? Então armazenar as notas de todos os alunos de uma turma para calcular médias e estatísticas, como exemplo informado já. Temperaturas diárias, registrar as temperaturas de cada dia da semana para análise climática. Vendas mensais, guardar o faturamento de cada mês do ano para relatórios financeiros, enfim, né? Em vez de criar dezenas de variáveis individuais, como a nota 1, nota 2, nota 3, usamos o vetor, também chamado de arrays, né? Para gerenciar esses dados de forma elegante e prática. Então, quando a gente falar de arrays, lembra aí de vetores, certo? O que é um vetor, né? Estrutura unidimensional. Um vetor é uma estrutura de dados linear que organiza informações em sequência, como uma fila de elementos de memória do computador. Tipo homogêneo, armazena vários valores do mesmo tipo, todos inteiros ou reais ou tipo de caractere, em posições consecutivas da memória. Então vai depender de cada programa que a gente for realizar ou desenvolver. E acesso por índice, né? Cada valor é identificado por um índice numérico que funciona como um endereço para localizar. Então, por exemplo, se eu quero fazer um sistema que vai calcular a média de 6 notas, a gente vai ter ali um vetor, um array com índice 6. Basicamente é isso. Então, em C, os índices sempre começam em 0, não em 1. Esse é um conceito fundamental que deve ser armazenado. Então, quando a gente começa a colocar valores para cada índice, a gente não começa com índice 1, tá? Então, a gente começa com índice 0. Então, por exemplo, vamos supor que seja o vetor notas e começa com índice 0 e ele vai até 6. Então, o índice ele é de 0 a 5, né? Que para chegar em 6, a gente tem o índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, totalizando 6 números, tá? 6 índices. A gente vai também se aprofundar nisso aqui para que vocês entendam com mais facilidade. Então, visualizando um vetor de memória. É basicamente o que eu falei para vocês. Então, por exemplo, float, e aqui, como a gente trabalhou já, né? Tipos de vetores não, perdão, de variáveis. A gente sabe que float é para números quebrados, casas flutuantes, casas decimais, enfim. Nós vamos usar aqui 5 índices, tá? Então, notas 5. Só que ele vai começar sempre, por regra, pelo número 0. Então, a nossa casa ela vai ter 4 posições. Por que não 5 posições? Porque a gente vai começar com 0. Então, vamos contar quantas casas tem aqui? 0, uma casa. 1, duas casas. 2, três casas. 3, 4 casas. E 4, 5 casas. Totalizando 5 índices, tá? Então, é só vocês entender e saber que cada posição, né, que tem o seu valor e a primeira posição ela começa com 0. E aí sim a gente coloca os valores que vai ter em cada posição, certo? Então, declaração de vetores em C. A sintaxe geral para declarar um vetor é basicamente simples e direta. A gente coloca o tipo, né? Então, se é um float, um int, o que for, o nome do seu vetor e o tamanho. Então, se você vai fazer cálculo de média de, sei lá, de 2 notas, você vai precisar de 2 notas, então você vai ter 2 índices, né? Então, você coloca o tamanho. Então, tipo, define o tipo de dados que o vetor irá armazenar, int, float, char ou qualquer outro. Nome, o identificador do vetor, seguindo as regras de nomenclatura de variáveis que a gente já aprendeu, certo? E tamanho, que é um número inteiro que especifica quantos elementos o vetor pode guardar. Então, é igual eu falei, se você vai fazer uma média de 2 números, o seu tamanho tem um valor de 2 índices, certo? Gente, vamos trabalhar isso na prática, né? Vamos ver isso aqui na prática funcionando. Então, gente, o que eu vou fazer? Vou abrir aqui meu Dev C++, vou em File, New, Project, como a gente já aprendeu nas aulas anteriores. Apertamos em Console
E não esquecer que não estamos trabalhando em C++, e sim em C. Então, coloque C Project. Vou salvar em uma pasta aleatória que eu tenho aqui para aula C. Vou salvar aqui. Posso mandar substituir. Já expliquei nas últimas aulas, né, o que é um include, que é para que serve a biblioteca stdio. Já sabemos comentar, então todas essas informações necessárias eu vou tirar. Aqui, galera, como eu já havia falado para vocês, se não tem nada, vocês podem usar o void aqui dentro sem problema nenhum, tá? Então vamos aprender e manipular esses vetores. Então vou criar um vetor aqui, galera, só de exemplo, tá? Então ela vai ser int, de número inteiro. Vou colocar o nome dela de v mesmo, de vetor, para ficar mais fácil. E dentro das caixinhas aqui eu vou colocar 5, então 5 posições. O que eu falei para vocês? Que ela sempre começa com 0. Então eu vou colocar aqui meu vetor do índice 0, né? E os valores dela. Então vou colocar igual e depois ponto e vírgula, tá? Como ela tem 5 índices, eu vou chamar ela 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu coloco os valores. Como eu sei que começa com 0, então é 0 e ela vai até 4, né? 1, 2, 3, 4, certo? E aqui eu posso atribuir valores. Então, por exemplo, 50, 40, 30, 20 e o último vou atribuir o valor 10, tá? Então, digamos, né, que eu quero pegar esses valores e fazer uma média, né? Uma média ali para saber qual o valor desses 5 números. Então, o que eu vou fazer aqui? Média pode vir número quebrado. Então, vou criar um float como variável, sempre no início ali, que vai ser m de média, tá? E não vou atribuir valor. E aqui embaixo eu vou falar que média é a mesma coisa que, e eu chamo esses vetores, tá? Então, vetor, e coloco ali o valor dele. Então, como são 5, eu vou copiar e colar isso aqui 5 vezes, né? Então, vetor mais o outro vetor, 1, 2, 3, 4, 5. Só apaga esse mais. E a gente coloca os valores aqui do índice, né? Que o índice 0 tem um valor de 50, que o índice 1 tem um valor de 40, que o índice 2 tem um valor de 30, que o índice 3 tem um valor de 20 e que o índice 4 tem um valor de 10. Então, ele vai somar todos esses índices e vai me trazer um resultado. Só que eu quero a média deles, tá? Se fosse só a soma, ele estaria aqui pronto, né? E aí ele me retornar o valor. Então, por exemplo, 50 mais 40, 90. Mais 30, 120. Mais 20, 140. Mais 10, 150. Então, se eu quiser só somar, né? Tava pronto. Eu só traria um printf para me trazer o resultado. Então, printf, aqui dentro de parênteses, aspas, eu ia puxar um porcentagem d, porque ia vir um número inteiro, vírgula, e eu chamo ali o média, que é o m, que é a nossa variável, ponto e vírgula. E se a gente for executar, compilar, salva, e for executar, ele vai me trazer, ó, aqui no caso, ele não me trouxe nenhum resultado porque eu tive um problema aqui na construção do meu código. O que eu fiz? Se eu falei aqui que meu médio é float, eu não posso usar 1%d porque ela é voltada ao número inteiro. Aqui seria o %f, certo? Para casas flutuantes, né? Para números reais. Então vou compilar e executar. E aí sim ele me trouxe ali o resultado de 150. Só que eu quero saber a média, né? Eu quero saber o valor dele dividido por 5. Então, barra 5. Então, dividido por 5, ele tem que me retornar o valor de 30. E certo. Beleza? Então, observe que eu não criei uma variável para, por exemplo, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5.
certo? Eu poderia vir aqui e colocar no lugar de vetor o nome nota. Todos com o mesmo nome, ó. Nota. A gente só troca aqui pelo V. Nota, nota, nota. Faz a mesma coisa aqui. Só que aí fica um pouco poluído, né? O nosso comando dessa forma aqui. E a gente tem que mudar também o valor aqui da nossa variável, que não é mais V, é nota. Então, se eu compilar e executar, ele vai me trazer o mesmo resultado, certo? Mas utilizando uma única variável dentro desse vetor. A gente tem outras formas de realizar isso também, gente. Então, por exemplo, aqui a gente usou basicamente 19 linhas para fazer tudo isso. Lógico, tem algumas linhas aqui que a gente pulou, certo? Mas tem outro jeito da gente fazer isso aqui. E como é que é? Vamos apagar tudo aqui. Apagar todas essas informações. E aqui, galera, eu vou fazer o seguinte. Vou chamar minha variável int, novamente, vetor, que vai ter 5 índices. E vou trazer já o valor dela, tá? Não vou colocar lá embaixo os valores igual eu coloquei. Então, já vou trazer dentro de colchete os valores dela. Então, 10, 20, 30, 40, 50. Ok? Terminei ponto e vírgula. Assim eu já atribuí valor para os 5 índices, tá? Não sei se vocês sabem, mas quando a gente cria uma variável, a gente pode colocar 2 valores nessa mesma variável também. Então, no caso aqui, como são 5 índices, eu coloquei 5 valores, tá? Lembrando sempre que ela começa com 0. O próximo, eu vou usar um int i, que é utilizado i para repetições, certo? E eu também vou criar uma variável aqui chamada float, com o nome s de soma, tá? Igual a 0. Então, eu estou falando que inicialmente o valor dele é 0. Declarei minhas variáveis e, né, como você já deve imaginar, se eu estou utilizando o i para repetição, eu vou usar o for, né, que é o para. Então, eu falo que i tem o valor igual a 0, ponto e vírgula, trago a outra função que i é menor que 5. E aí, galera, eu não falo que i é menor ou igual a 5, porque aí seria 6 casas, né? 6 índices. Porque se eu contar de 0 a 5, dá 6 casas, certo? Então, é menor que 5, que seria 4. Ou igual a 4, né? Menor ou igual a 4. Ponto e vírgula novamente. E aqui eu trago i mais para ele fazer ali a soma por ele mesmo, certo? Então, vou trazer aqui a nossa função, que é s, que é a nossa variável, mais igual o quê? O nosso vetor, que eu não vou colocar números, eu vou colocar i, ok? Então, o que, que ele vai fazer basicamente com isso aqui, gente? Ele vai pegar o valor da soma, que de início tem valor 0, e ele vai somar com a variável, né? Variável não, perdão, com o nosso vetor, com a casa inicial, que é 0, certo? Então, a casa inicial 0, vou até colocar aqui embaixo aqui só para vocês identificarem do que eu estou falando. O valor 10, ele está no índice 0. O valor 20 está no índice 1. O valor 30 está no índice 2, 40 no índice 3 e 50 no índice 4, certo? Então, o i começa inicialmente com 0. Então, 0, que é o valor do s, mais o vetor que inicia com 0, ele tem o valor 10. Então, 0 de s mais 10, 10. Depois, ele pega esse valor e s agora tem valor de 10. E ele vai somar com o próximo índice, que é o índice 1. Então, 10 mais índice 1, que tem valor de 20, é 30. Então, a partir de agora, o S tem um valor de 30. E ele vai somar com o próximo índice, que é o 2. Então, S, que tem um valor de 30, mais o índice 2, que tem um valor de 30, 30 mais 30, 60. Então, S agora tem valor de 60. 60 mais
né? O nosso vetor, que agora está no índice 3, tem um valor de 40. Então, 60 mais 40, 100. Beleza? E agora, o nosso S tem um valor de 100. E aí, sucessivamente. Por último, né? S tem valor de 100, vai somar com o tipo índice, que é o 4. O índice 4 tem valor de 50, 100 mais 50, 150. Beleza? É basicamente isso que esse código está fazendo. Ok, agora eu quero que ele imprima esse resultado para mim, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, printf, parênteses, aspas, resultado. Vou trazer um %f, tá? Porque eu vou puxar o valor de s, tá? Vou trazer um /n também para pular a linha. Vou colocar só um ponto aqui para separar. Depois de aspas, vou buscar uma vírgula e vou chamar o s, certo? Então, compilando e executando. Opa, faltou um ponto e vírgula aqui, né? Problema no sintaxe. Compilando e executando, ele me traz o valor de 150, como a gente fez aqui o cálculo. Ah, mas se eu quiser saber a média, a gente pega, né, o S, que tem um valor de 150, e divide por 5, que é a quantidade de notas que a gente tem aqui, por exemplo. Então, compilando e executando, tem que me retornar 30. E voilá, tá lá o valor 30. Então, muito simples, gente. Observa a facilidade que o vetor traz para a gente, para a realização dessas informações, certo? E aí, gente, a gente pode brincar um pouco com esse tipo de vetores, tá? Então, imagine que eu quero inserir esses dados, né, diretamente ao nosso código, ok? Digamos que eu não quero vir aqui no código e falar com os valores do nosso vetor, da minha array. Eu quero digitar o código e depois ele faça essa leitura e calcula tudo isso para mim. Então, o que eu vou fazer? Né? Vou tirar todos esses valores, vou deixar vazio, tá? Só vou falar que int do meu vetor é 5 ponto e vírgula, int i que eu vou permanecer e o float s que continua com valor zero, tá? Então, aqui, galera, dentro desse código aqui, vou até tirar isso aqui, a gente permanece essa estrutura, tá? Que i é igual a zero, i é menor que 5, né? E mais. Só que aqui eu vou trazer um printf. Printf. E vou colocar aqui, ó. Insira um dado. Dois pontos, /n, para pular a linha. Bonitinho, certo? Ponto e vírgula. E aqui eu vou chamar o nosso scanf para ele ler esse dado, tá? Então, parênteses f, porcento f, tá? E depois de vírgula eu vou chamar o meu vetor, tá? Então, e vetor, só que eu não vou colocar qual é o índice, eu vou colocar i. Por que i? Porque ele vai começar com valor 0, depois ele vai até chegar no 5 que está aqui, menor que 5 que é 4. Então, ele vai ler o primeiro valor do 0, do 1, do 2, do 3, do 4, totalizando 5, e ele acaba esse código. Acabou esse código, eu acho que a gente consegue até executar ele aqui. Não, no caso não vai imprimir nada, né? Porque a gente não pediu para imprimir nada. Então, vamos terminar o código. Agora, eu vou falar aqui que o meu vetor, que o índice dele é i, né? Que são todos os valores, né? Ele tem essa diferença aqui de s, que é o nosso soma, tá? E aí eu trago outro for, um para, mesmo comando, i é igual a 0, ponto e vírgula, i é menor que 5, né, que ele vai até o índice 4, no caso, e que ele é i mais. E aí, através disso, a gente traz o nosso cálculo que a gente utilizou antes, que é S mais igual V I, certo? Isso aqui eu já expliquei para vocês como faz, né, no exemplo anterior. E aí, por último, aqui ele vai imprimir o resultado. Então a gente traz um printf, tá? Abre
parênteses, aspas, a gente coloca uma porcentagem f, ok, e vírgula, e a gente chama a nossa variável que é s. De início é isso, tá? Terminou printf, ponto e vírgula, e aqui a gente faz a compilação dele. Perdão, calma aí, peraí. Ele retornou um erro. Ah, tá. Tem um erro aqui na sintaxe. Então, printf, né? A gente tem que tomar esses cuidados aqui. Printf, insira, né? E aqui também fica errado. Insira um dado. Compila, executa. Ok, insira um dado. E aí eu vou inserir valores bem fáceis de fazer. Então, são 5, eu vou inserir o 10 5 vezes, que é para me retornar 50, né? Então, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, o que acontece? Como eu coloquei números reais aqui no S, no float, né? Ele pode ter essa convergência. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, int no lugar do float do S, né? E aqui, em vez de porcentagem F, colocar um D, a gente coloca aqui 10, 10, 10, 10, 10. Ele ainda está pegando casas decimais, vou colocar aqui não, porque ele está inserindo com F aqui também, vou colocar um D. A gente tem que tomar cuidado com com essas porcento, tá? Olha lá, retornou 50, tá? Isso se for números reais. Só que como a gente quer dividir para saber a média, a gente muda tudo isso para F, tá? F. E aqui não é int, é float. Float, então vocês vejam que ele executa, mas é um erro de semântica, né? Porque a gente está retornando um valor e está pedindo outro. Então, beleza. E aqui, S, se eu quero dividir S, a gente coloca barra a quantidade de índices, que são 5, certo? Então, S dividido por 5, compila, executa. Né? Então, vou colocar aqui algumas notas igual a gente colocou. Vou fazer igual o outro, que a gente sabe que o retorno tem que ser 30. Então, 50, 40, 30, 20 e 10. Ah, ele aqui ainda está com um probleminha aqui. Ele não está fazendo certinho do jeito que deveria. Espera aí. Vamos fazer uma verificação aqui. Float, né? Aqui a gente está puxando um F, né? Aqui embaixo também um F. Ah, tá. O erro é o seguinte. Aqui o scanf ele está lendo o vetor i. E a gente declarou que vetor i ele é um número inteiro, né? Através de int. Então aqui a gente não pode ter um porcento f se a nossa variável ela é int. Então a gente apaga esse porcento f e coloca um porcento d, certo? Agora compila e executa. A gente pode colocar ó, 50, 40, 30, 20 e 10 me retorna o valor de 30. Então, muito cuidado, galera, com a construção, com a utilização do porcento correto, tá? Com o estilo de variável e tudo mais. Então, dessa forma, galera, a gente estudou aí os vetores, como é que ela funciona, certo? Inserindo manualmente, fizemos aí um teste, entendemos a utilização dela junto do para, e aí é só a gente usar essa função que a gente aprendeu junto com a lógica. Já falei várias vezes que a gente trabalha o raciocínio lógico. É pegar o que a gente aprendeu aqui, né, e inserir na prática em outras atividades. Então, por hoje é só. Espero que eu tenha contribuído na aprendizagem de vocês e nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.